Olá, olá, meus amigos, minhas amigas, muito obrigado mais uma vez. Estou aqui para gravar mais um vídeo, vamos aquela nossa conversa. Obrigado aos 32, né, visualizadores, né, que as 32 pessoas que visualizaram o meu vídeo. Muito obrigado, estou muito feliz, muito grato. Só estou pedindo que se inscrevam no meu canal, acho que tem poucos inscritos, né? Não estou aumentando, eu quero aumentar. Eu quero chegar acima de 1.000, rapidamente. O meu objetivo ainda é em 2024. Nós estamos hoje no dia 1º de março, né? Então, portanto, falta poucos meses, 9 meses para acabar o ano praticamente, né? Mas dá para a gente chegar lá a esses 1.000. Eu deixo aqui o meu e-mail, o meu telefone, caso queira entrar em contato comigo, fique à vontade. Hoje, sexta-feira, eu estou tentando, vou fazer um tema livre. Estou com as mãos limpas, vamos dizer assim, né? Que não programei, eu fui assim de improviso, né? Porque eu vi que o número de assistentes do vídeo que eu gravei anteriormente já se esgotou, né? Ninguém mais, não surgiu novos visualizadores. Então, preciso de renovar, né? Vamos dizer assim, a sexta. Mas a minha preocupação é o seguinte, né? Vamos falar de Brasil, né? A economia brasileira, ela pode ser que os governantes, né, digam que estão fazendo muita coisa, mas a gente percebe nos últimos 20 anos, ela tem se mantido em cima do consumo, do mercado consumidor. Como assim, Antônio? Mas tu não és economista? Sim, não sou economista. Mas a situação do Brasil, eu me lembro no governo Dilma, provocou a maior recessão da história moderna, né? 2015, 2017, 2016 foi uma recessão tremenda, por falta também de previsão. Aí o Michel Temer vem sustentando, ele começa o governo e tem uma sobra lá de uns velhos fundos, FGTS que não se podia, que o trabalhador não podia retirar, PIS que não podia retirar, ele liberou esse dinheiro, em torno de 50, 25, 30 bilhões de reais no mercado de consumo. A economia estava menos 5, foi para 1, cresceu 1, então ela consumiu bem, né? Aí vem o governador, o governo do Bolsonaro, que também foi um governo baseado no consumo, né? Quando ele viu que a economia estava ruim, o que ele fez? Ele tirou os impostos dos combustíveis, né? Fez até provocou uma pequena deflação, não me lembro, foi em julho de 2022, não me lembro. Queria ganhar a eleição, né? Então fez isso. Mas não tem nada que aponte para o investimento, né, em infraestrutura. Isso depende do Estado, não tem como. O setor privado sozinho não vai vencer essa árdua tarefa de fazer com que a economia brasileira volte novamente a crescer. 2022, 2023, houve um decréscimo, né, dos investimentos do governo em infraestrutura, como compra de equipamentos, compra de máquina, né, essa formação de capital. Isso é um sinal de que o governo não está, mais uma vez, né, preocupado com o crescimento da economia. O primeiro ano do governo Lula, como sempre, baseado no consumo, né? Ele fez tudo para que o consumidor fosse para o mercado. O Banco Central manteve a taxa de juros muito alta, mas está mantendo agora uma redução. Provavelmente esse ano a gente chega a 9% de taxa de juros. Eu acredito que é uma taxa relativamente alta ainda, mas é o que o mercado prevê, né? O governo do presidente Lula também parece que está prevendo antecipar esse ano 35, 40 bilhões de reais precatórios atrasados. É uma justiça social? É. Mas se ele jogar esses 35, 40 bilhões de reais de precatórios atrasados, também vai provocar a economia crescer ou pelo menos manter o mesmo padrão de 2022, 2023. Esquecendo-se, portanto, de projetos de crescimento da economia. O governo Lula lançou tem a questão das empresas de saneamento, né, o esgoto, mas tem que ter investimento, né? O PAC, né, o PAC do presidente Lula tem que ter dinheiro. Aí a gente pergunta de onde ele vai tirar esse dinheiro, né?
Esse é o grande gargalo. E também tem uma coisa, tem até hoje, acho que é no jornal, não sei se é no Estadão ou no jornal Globo, que tem uma entrevista com o ministro, com o ex-presidente do Banco Central, Alexandre Scholtmann, não sei se é esse nome. Ele diz o seguinte: se o Brasil começar a crescer, que eu concordo com ele, né, assim, se o país continuar crescendo 3%, vai ter dificuldade com a inflação, diz Alexandre Scholtmann, ex-presidente, que foi presidente do Banco Central. É um economista de muita jovem, mas de muita competência, eu acredito, eu acompanho muito, porque as opiniões dele são muito importantes, são válidas, né? E que realmente, se o Brasil, a economia começar a crescer, começa o colapso. Por quê? Porque não tem infraestrutura. Antônio, se eu estou falando de infraestrutura, está repetitivo. Estou. Porque realmente tem que ser isso. Em primeiro lugar, você tem que ter rodovias, tem que ter ferrovias, você tem que ter como escoar essa produção. E outra coisa, a indústria, ela para de produzir. Se há um excesso de consumo, o consumidor vai para o mercado, ele tem dinheiro, vamos lá, 35 bilhões jogado na economia de pagamento precatório. Para onde vai esse consumo? Esse consumo, o dono desse dinheiro, ele vai para o mercado de consumo, vai comprar um automóvel, vai comprar no supermercado, vai fazer qualquer coisa, investir esse dinheiro. Não tem o produto, o que acontece? O preço vai aumentar e toma aí a inflação. E outra coisa, se o país crescer demais, né, começa a crescer, a economia crescer, começa o colapso de energia, falta de eletricidade, porque não tem infraestrutura, novas emissoras não no sentido de transmissão, mas transmissoras de energia, né, o cambiamento, né? Você vê em São Paulo esse ano, nós tivemos um problema lá com a agência, com a empresa de concessionária de energia de São Paulo, que teve um terremoto, uma chuva e causou um terremoto, né? Porque ela não teve condições de atender, porque é falta de investimento, falta de infraestrutura. Ela simplesmente tem a energia, toma conta da distribuição de energia de São Paulo, mas não tem uma capacidade técnica de atender as necessidades. Então, o que está acontecendo no Brasil hoje é isso, né? E é uma preocupação, porque quando eu falo isso, aí eles, mas a tua conversa não tem nada a ver. Tem sim, porque enquanto os políticos, né, os apaixonados por Bolsonaro, e os apaixonados, porque Bolsonaro e Lula, infelizmente, viraram uma paixão, é um amor assim, adoentio. Os que defendem o candidato, o presidente da República do PT, não admitem qualquer crítica. E o pessoal que também defende Bolsonaro não admitem qualquer crítica. E a gente não pode viver num país onde a gente não fale a verdade. Eles omitem muita coisa dos erros do PT e também omitem muitos erros de Bolsonaro. Aí quando você os aponta, eles ficam com raiva. Mas a minha preocupação não é tão somente falar mal de Bolsonaro, falar mal de Lula. É dizer os erros que eles cometeram, né? Eu não vejo um projeto de investimento em infraestrutura no Brasil. Nós estamos na terceira década do século XXI. Né? É muito tempo e o país está estagnado. Grandes obras, grandes ferrovias. Nós precisamos desenvolver o sistema de ferrovia. Nós precisamos de desenvolver a nossa educação, melhorar a nossa educação. Porque do jeito que a nossa educação está, péssima, da qualidade que se encontra a nossa educação, não pode a economia crescer. Porque a economia cresce, vai depender de mão de obra, e não tem essa mão de obra preparada. Nós temos a mão de obra, porque o nível de emprego no Brasil está a mais baixa desde 2015. Gente, tá, mas não adianta a gente se enganar que essa taxa de emprego, esse crescimento de emprego é bom, mas é um emprego secundário, terciário, setores que não exigem muita técnica. E isso não é bom para o país. O Brasil precisa de formação de técnicos, de engenheiros, de advogados, enfim, a melhorar o nível de educação. O nosso nível educacional está muito ruim. As nossas universidades, com esses ensinos à distância, meu Deus do céu, se no ensino presencial já era uma lástima, né, o ensino no Brasil, imagine agora você fazer curso pelo computador. É uma coisa louca, né? Fazedores de diploma, vendedores de diplomas. E isso também vai acarretar onde? Lá no sistema da produção. Então, o que eu espero do governo do presidente Lula, né, que está em governo, e é dele que nós temos que cobrar,
é que ele, junto com o ministro, com o ministro Tebet, né, e o vice-presidente Geraldo Alckmin, consigam, né, no Ministério de Desenvolvimento e Indústria, deslanchar esse processo de indústria no Brasil. O BNDES está destinando 300 bilhões para a indústria, essa nova indústria, que isso que seja efetivado, que saia, né? Porque a gente não pode viver dependente, né, da produção manufaturada, o agronegócio. Tudo bem, Antônio, você é contra o agronegócio? Não, eu não sou contra o agronegócio. Mas o agronegócio, geralmente, ele gera pouco mão de obra, ele não gera muito emprego, e ele exporta produto primário, feijão, soja, arroz, para a China, para a Índia, praticamente para a China, para lá fazer farelo para porco, farelo para gado. E a nossa tecnologia, quando a gente precisa de importar qualquer produto da China, é muito caro. Você vê, nós não temos condições de termos fertilizantes, quando na verdade o Brasil é detentor de minerais, né, que pode fazer uma fábrica de fertilizante em 1 ano, 2 anos. Mas nós está dependendo, tem que apoiar a guerra da Rússia à Ucrânia, como Bolsonaro foi lá pedir favor ao Putin, na véspera dele invadir a Ucrânia, disse, não, eu estou aqui, eu apoio o senhor, porque eu não posso deixar de comprar fertilizante, então o senhor que entra na guerra, mas desde que o senhor garanta o meu fertilizante, o senhor pode matar milhões de pessoas. Lula fez a mesma coisa, né? Quando assumiu o governo, foi lá dar apoio a Putin. Porque depende do comércio só praticamente uma coisa, produto agrícola. O Brasil precisa de indústria, precisa de exportar máquinas, exportar equipamento, fogão, geladeira, né, carro. Antigamente as montadoras, que não eram uma indústria nacional, a gente sabe que Volkswagen, Ford, Chevrolet e companhias, desculpa o barulho, não posso, né? Acho que é uma revolta dos carros, né? Hoje em dia elas não fazem mais montadoras aqui, elas trazem importação lá, porque com a globalização o mundo mudou, né? O sistema de indústria é difícil a gente falar nem no projeto de indústria, mas a gente tem que defender a indústria nacional. Produzir não é fazer o que o Lula está fazendo, quando ele tenta desfazer o que foi feito, por exemplo, na Vale do Rio Doce, né? Porque a Vale do Rio Doce é do Brasil, que eu quero colocar um presidente da Vale do Rio Doce do meu agrado. Não, gente, a Vale do Rio Doce é empresa privada, tem ações de mercado internacional, tem o seu grupo majoritário lá, parece que fica na África do Sul, que provavelmente é inglês, né? Porque com essas... A Inglaterra sempre foi um país, né, que as chamadas as limitadas públicas, empresas limitadas públicas, o PLC, ou então as overseas, não sei se esse termo ainda é adequado, que há muitos anos que eu não milito no mercado, são as companhias além-mar, né, fora da Inglaterra, que exploram a economia no mundo todo. Não adianta você ser contra o capital inglês no Brasil, ser contra o capital alemão, ser contra o capital francês. Você vai ver, a maioria das usinas de açúcar tem sócios franceses, tem sócios alemães, tem sócios portugueses. Essa questão, não tem mais como você defender a economia de forma fechar o Brasil, como queria Getúlio Vargas em 30 e 44, 45, né? Com a chamada aquele projeto ISIS, né? Que tinha lá que fechar o país, o Brasil é independente, não tem mais isso. Hoje não dá mais para Lula ficar brigando com a Eletrobras. A Eletrobras, esqueça a Eletrobras, presidente Lula, ela foi privatizada, certo ou errado ela foi. Se o PT não aceita, o PT ainda é um sindicatão, um grande sindicato, que está lá defendendo, mas o Congresso Nacional, bem ou mal, aprovou a privatização da Vale, aprovou a privatização da Eletrobras, e assim, se o presidente Lula não quiser, não é favor com a privatização, que não faça no governo dele. Agora, quem fez, se Michel Temer fez, se Dilma fez, se Bolsonaro fez, paciência. Agora, se houver alguma irregularidade, está o Ministério Público para apurar, né? E então a minha preocupação é sair dessa política do dia a dia, de falar mal de Bolsonaro, falar do movimento de Bolsonaro, falar de Malafaia. Isso tudo prejudica o país. Nós estamos atrasando o nosso país, né? Estamos atrasando a nossa vida. O Lula está precisando, né, do ódio exalado pelo discurso de Bolsonaro, né? E o Bolsonaro está precisando também da oposição, da perseguição
como ele diz, né, de que do governo, do Ministério da Justiça, enfim, que está ocorrendo contra Bolsonaro. Não está ocorrendo perseguição a Bolsonaro. O Bolsonaro cometeu tantos crimes, que eu não sei se ele deveria ser analisado por uma equipe de psiquiatras, porque talvez torná-lo inimputável. Porque Bolsonaro, pelo que ele fez, né, ele fez. E ele era, quando estava presidente da República, ele estava protegido ele não podia ser preso, ele não podia, os crimes dele só podia ser crime de responsabilidade, só podia ser preso depois de condenado e julgado. Então agora, mas os parceiros dele estão todos na cadeia. Não adianta chamar de pobres coitados os que estão presos lá na Papuda, em Brasília, por causa que quebraram o Palácio dos Três Poderes. Gente, quebrar o Congresso, quebrar o Supremo Tribunal, quebrar o Palácio Planalto é tirar dinheiro nosso. Aquilo é patrimônio nosso, né? Nossa história, quadros que foram destruídos. Então, são pessoas que não, por mais que... vamos falar em perdão. Não tem perdão, nem para Bolsonaro. Se Bolsonaro tem que ser processado, julgado e condenado, e se tiver que ir para a cadeia, que tem que ir. Mas essa discussão, Bolsonaro, Lula, ela atrasa o país. O que eu quero é que a gente discuta os verdadeiros gargalos. Nós não temos estradas de ferro, nós não temos rodovias, nós não temos uma boa educação. O governo não está investindo em infraestrutura, em máquinas, equipamentos, não está havendo formação de capital. Então a economia brasileira, ela vai ficar sempre nesse patamar de crescer. Não pode crescer muito. Se crescer, há um colapso, como teve no início lá no final do governo FHC, o colapso da energia. E de lá para cá, de FHC, Dilma foi apresentada ao Brasil e ao mundo como uma competente que ia resolver o problema do lockdown, né, da energia que houve no governo Fernando, o colapso do sistema energético de Fernando Henrique. De Fernando Henrique para cá, ninguém investiu em energia. Até hoje, nas distribuições, tudo bem. Mas só a distribuição não vale, né? Tem muitas usinas novas, tem as termoelétricas que a gente não tinha, mas é muito pouco. Agora nós temos que desenvolver essa energia solar, nós temos que desenvolver essa energia eólica, as fontes de energia, não deixar que a Amazônia pegue fogo, porque a Amazônia está pegando fogo, ninguém está fazendo nada para a Amazônia, não tem ninguém na Amazônia protegendo os índios, não tem ninguém na Amazônia protegendo, expulsando os garimpeiros ilegais. Então fica num discurso que não leva a nada. E esse discurso é que está atrasando o nosso país. Então a minha preocupação é esse reflexo. Precisamos de pensar o Brasil de outra forma. Não que a política não seja importante. Gente, política é tudo. Não se faz nada se não for através da política. Toda transformação social tem que ser através da política, tem que ser através da eleição, tem que ser através da democracia. Portanto, nada de ruptura, nada de golpe de Estado. Militar tem que ir para o quartel. Isso é a verdade. Então, Bolsonaro, que é um golpista, junto com os seus seguidores, que sejam esquecidos, porque o Brasil precisa de resolver os seus problemas através da democracia, através das leis, através dos ministérios, né, do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, do Poder Executivo, de forma harmônica e pacífica. Ok, gente? Olha, muito obrigado e até a próxima.